Amém. Vamos adorar a Deus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Aprenderam? Vamos de novo então. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Próxima vez que vocês estudam o hino, vocês cantam com o amigo. Deus abençoe, irmão. Podeis tomar os vossos assentos. Muito obrigado. Meus irmãos, o assunto que eu quero tratar com vocês hoje trata-se de maturidade. Maturidade é algo que nós estamos precisando exercitar nos nossos dias. E é uma coisa muito interessante e importante para o desenvolvimento de qualquer nação. Qualquer sociedade organizada precisa de pessoas maduras para poder dirigi-las, para poder organizá-la, para poder desenvolver as atividades que são ali executadas. Não há como nenhuma sociedade, nenhuma organização ser dirigida por pessoas imaturas, por crianças, não no sentido da idade, mas no sentido da mente. Não há como pessoas imaturas conduzirem qualquer outra pessoa. Ela não tem, primeiramente, ela não tem firmeza para poder tomar as decisões. Uma pessoa imatura, ela segue pelo caminho errado na maioria das vezes, e as suas decisões são pautadas em coisas superficiais e não coisas que realmente são importantes e profundas. Uma pessoa imatura, irmão, ele não tem força para poder defender aqueles que estão debaixo da sua liderança. A pessoa imatura, ele sempre vai tomar as piores decisões, por mais que as suas intenções sejam boas. E é sobre isso que nós precisamos discorrer e desenvolver nos nossos dias hoje, porque nós estamos vendo uma infantilidade de pessoas já maduras, ou que deveriam ser maduras. Hoje nós estamos, muitas vezes, os jovens estão mais maduros do que os anciãos. E por diversas vezes, aquele mais novo tem que aconselhar o mais velho, quando os corretos seria o contrário. Mas isso não significa que a idade traz consigo a maturidade. Eu posso ter 80 anos e ser uma pessoa imatura, mas também posso ter 20 e ser maduro. O que vai diferenciar são a maneira com que eu me relaciono com os problemas, com as dificuldades que eu vivo. Para você ter uma ideia, existem pessoas que na sua adolescência, elas já adquirem maturidade. Por quê? Porque logo cedo já tiveram que tomar a frente, a liderança do seu lar. Pela ausência da figura paterna ou materna, pela ausência de uma liderança, ele toma então a liderança para que possa assim reger a organização daquele lar. E pensa bem que uma pessoa dessa, o quanto ela vai desenvolver, claro, não de imediato, mas ela vai desenvolver muito mais rápido fatores que seriam muito difíceis de ser desenvolvido, e
demorariam mais tempo para ser desenvolvido. Então é sobre isso, irmão, que nós temos que estar atentos hoje em dia. Porque hoje nós estamos muito pautados pela superficialidade das coisas. Nós observamos uma notícia em uma das mídias que sejam, e tomamos como verdade para nós, sem observar com profundidade se aquilo é uma verdade. E isso é uma falta de maturidade. Porque uma pessoa madura, ela não acredita na primeira versão que lhe é contada. Uma pessoa madura, ela primeiro investiga as informações para chegar a uma conclusão. Ela é uma pessoa dedutiva, ela deduz conforme as informações que ela tem. E ela cavuca, e ela escava. Cavuca é difícil, né? Ela escava para poder encontrar as informações. E quanto mais difícil é a decisão que ela precisa tomar, mais ela vai se respaldar. Mas ela vai colocar alicerces e fundamentos sólidos para ela poder erguer a sua tese, erguer os seus argumentos. Isso é o que uma pessoa madura faz. Por que ele faz isso? Porque ele já, pela tentativa e erro, na maioria das vezes, pela tentativa e erro, ele já sofreu as consequências. Quantas vezes, né, irmãos, nós vamos fazer alguma argumentação contra alguma coisa que alguém tem praticado, e nós não estamos munidos de informação suficiente. Quando nós vamos enfrentar, o primeiro argumento que a pessoa que nós estamos confrontando usa contra nós já cai por terra. Por quê? Nós não temos argumentos. E por isso se repetir algumas vezes na nossa vida, nós aprendemos, evoluímos, crescemos e não erramos mais. O problema é que as pessoas, talvez por falta de experiência, ou por simplesmente uma falta de aplicação do conhecimento adquirido, estão errando. Não aprender com erro, irmão, é a maior completa falta de maturidade que possa existir. E nós, na nossa vida espiritual, precisamos ser maduros para nos relacionar com Deus, com o nosso Deus que é maduro. Nosso Deus não é uma criança. Nosso Deus não é um jovem. O nosso Deus, ele é chamado por Jesus Cristo você lembra? Como quando Jesus chama Deus, ele chama de meu Pai. E Pai, para ser Pai, a pessoa requer um mínimo de maturidade possível para poder criar um filho. E a criação do filho vai lhe trazer maturidade. Você imagina os dessabores, imagina os problemas que a criação de um filho traz para uma pessoa, e o tanto que ela tem que se desenvolver para criar esse filho. Ele praticava atos que ele não pratica mais, porque ele não pode dar um mau exemplo ao filho. Então ele vai deixar de praticar aqueles atos, e com isso, atos que eram prejudiciais vão ser deixados de lado, e novos hábitos vão começar a fazer parte da sua vida. Isso é maturidade. A pessoa para de fazer o que nós chamamos hoje de criancices. Você quer ver uma coisa muito comum, em alguns casos, claro, né, não todos, né? Porque existem pessoas, como eu já falei, que não alcançaram ainda a maturidade, mesmo com longa idade e muita experiência. O jovem, quando pega um veículo, um automóvel, ele quer, através daquele automóvel, de alguma forma se exibir, mostrar a sua potência, a sua virilidade, né? Então, quanto maior o carro, maior a virilidade daquela pessoa. Então, ela quer ter um maior carro para mostrar que ele é superior aos outros. Isso é uma questão psicológica. A pessoa, ela é às vezes inferior, se sente inferior, e ele quer mostrar através daquilo que ela tem, que ela é superior aos outros. Então vai ficar dando cavalinho de pau na rua, vai ficar dando pau no carro, né? Fazendo um monte de coisa aí que pessoas imaturas fazem. Depois que adquirem uma certa idade, ele deixa de fazer essas coisas, porque ele entende que o veículo não é para fazer isso. O veículo é para encurtar as distâncias, para poder chegar mais rápido no seu destino, e poder levar mais pessoas com menos tempo ao lugar objetivado. Isso é maturidade. Por quê? Porque ela percebeu que os atos dela não trazem efeito nenhum, podem trazer até prejuízo, né? Consegue entender hoje que existem pessoas que são imaturas, que mesmo tendo idade ainda praticam coisa de criança. A gente está vendo isso
repetidamente nos nossos dias. Repetidamente. Infelizmente, nós estamos vendo isso. O jornal BBC, o jornal de Londres, né, na Inglaterra, no Reino Unido, ele divulgou uma faixa etária de desenvolvimento do ser humano. E ali ele chegou a uma conclusão de que em várias épocas da vida da pessoa, ela adquire o seu status máximo em determinada área da sua vida. Ele chega à conclusão de que o auge físico do ser humano é alcançado aos 30 anos de idade. Esse é o auge físico. A partir dali o físico começa a barriga começa a crescer, né? Os músculos já não conseguem responder mais com tanta efetividade quanto antes. Mas o auge, o ponto máximo é nos 30 anos. Tanto que você vê jogadores profissionais de futebol, eles começam a decair a sua carreira a partir dos 30 anos. Os que conseguem chegar mais distante chegam aos 35, 36, 37 anos, mas já começam a conviver com machucados, lesões, coisas assim, que mostram que a idade chegou e o corpo já não consegue responder o que a mente pensa. Porque ele chegou e ultrapassou o auge do seu status físico. Mas ele chegou a uma segunda conclusão, que a mente se desenvolve o máximo entre os 40 e 50 anos. Então, mesmo que o corpo comece a ter decaído, a mente ainda está absorvendo conhecimento, está aprimorando conhecimento, e a velocidade do pensamento e da aplicação daquilo que se aprendeu se dá entre os 40 e 50 anos. Então, o que nós chegaríamos à conclusão que uma pessoa madura, ela deveria ter, para chegar no ápice da maturidade dela, 50 anos. Maturidade mental, tomada de decisões, escolhas, velocidade de pensamento e raciocínio, tudo isso se concentraria até os 50 anos. Depois dos 50 anos, o cérebro já começa a trabalhar um pouquinho mais devagar, até que ele chegue ao estado que ele não trabalha mais. Aí você sabe o que acontece, né? Quando a cabeça para, a pessoa também para. Então nós vemos, irmãos, que o nosso organismo também tem momentos de maturidade. E maturidade, irmãos, não quer dizer apodrecimento. Porque tem pessoa que confunde maturidade com apodrecer. Apodrecer é o estágio final da fruta, né? Ali ela chegou ao estado final da sua maturidade e já não serve mais. Agora ela já apodreceu, ela já não serve mais para a sua finalidade, apenas para ser comido por outra coisa, para ser como esterco, mas adubo, né? Ele tem que voltar para a natureza de alguma forma. Mas a maturidade de um fruto, por exemplo, ele é o melhor estado que a fruta está. Você já comeu uma banana bem verde? É gostoso? Amarra a boca, né? Porque ela não chegou no momento certo de se comer. Agora, você já comeu uma fruta passada do tempo? Uma banana passada do tempo? Ela não tem consistência mais. E o cheiro é forte, né? A cor desagradável, o cheiro é forte e não tem consistência. Tem pessoas que gostam. Nada contra. Mas o ápice da maturidade é quando ela está ali ainda na sua consistência física firme e já deixou de ser marrenta e é doce. Tem um gosto que nos atrai o paladar. É o estado que nós devemos que morrer. Então ela não pode nem ser verde e nem madura demais. Ela tem que estar no ponto. E é isso, irmãos, que nós temos que entender. Nós, às vezes, estamos verde demais alguma coisa, mas às vezes nós estamos passado demais também. E nenhum dos dois extremos são bons. Nenhum dos dois extremos produz a eficácia que deveria produzir. Agora nós temos que aprender a ter o equilíbrio de todas as coisas e precisamos ser maduros.
1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, Paulo vai dizer uma coisa interessante sobre a maturidade espiritual que ele vive. Diz assim a palavra de Deus: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo está falando que ele chegou a uma idade de maturidade, que ele deixou as coisas de quando ele era verde, de quando ele era menino. Só que tem gente, irmão, que não está conseguindo sair desse estágio de menino. E eu vou te dizer uma coisa: o estágio de menino é prejudicial para a sua vida e para a vida daqueles que dependem de você. Porque menino, irmão, é inconsequente, ele não pensa nas consequências, ele age por instinto. Eu acho que é certo fazer, vai lá e faz, e dá errado, e todos os que estão ao redor apagam. Por isso que menino precisa ficar sendo corrigido constantemente, para que ele possa deixar de fazer as coisas de menino, para fazer as coisas de homem. É o que Paulo está dizendo: eu não faço mais as coisas de menino, porque agora eu sou maduro, eu tenho que me colocar no meu lugar. Coisa interessante, irmãos, é ver, a gente sai no centro da cidade, e hoje em dia, a variedade e a gama de pessoas nos lembra muito, nos remete muito a um circo, né? Tem coisa de todo tipo: mulher barbada, homem com duas cabeças, todo tipo de coisa. Por quê, irmãos? Nós estamos vendo pessoas que não condizem com a idade que têm. Como assim, pastor? Mulheres maduras, quase caindo o cacho já, andando na rua como meninas, mocinhas. Isso, por mais que a sociedade pregue como uma coisa normal, isso não tem lógica. Porque numa sociedade organizada, cada um cumpre o seu papel. E na palavra de Deus nós vamos ver que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. E agora nós estamos vendo as mais novas ensinando as mais velhas. Como isso? Mãe, você tem que ser livre mesmo. Você tem que curtir a vida mesmo. Pai, faça isso, faça aquilo. Compra aquele carrão. Compra o carrão, paga em suaves prestações e deixa de trazer o que é importante para casa, que é o alimento, que é o estudo, que é a educação, que são as coisas primordiais na vida. A troca de valores é muito grande nos nossos dias. E a gente está vendo o verde querendo ensinar aquele que deveria ser maduro, porque o maduro quer se tornar verde. Eu não entendo esse processo. O menino não serve para ensinar ninguém. O menino não serve para educar ninguém. O menino não serve para liderar ninguém. Quem serve para ensinar, para educar, para corrigir, para instruir, para liderar, é aquele que é homem. Aquele que tem atitude de homem. Aquele que não se mete em coisas de menino. Um menino, qualquer coisa é motivo de briga. Qualquer coisa. Não, eu era par, você era ímpar. Não, eu que era ímpar, você que era par. Já dá briga por causa que é menino. O homem não. Eu era par, você era ímpar. Não, eu que era ímpar, eu que era par. Então beleza, fica tranquilo, você era e eu não sou. Então pronto, acabou. Não a pessoa que é madura, ele não perde tempo com coisas fúteis. E hoje o que nós mais vemos são coisas fúteis tomando espaço no nosso cotidiano. Por que você acha que são discutidos um assunto de futilidade imensa? É discutido hoje entre as pessoas, porque as pessoas estão imaturas. Estão mais preocupados com o seu próprio bem-estar do que com o ápice da sociedade que vivem. Porque nós estamos aqui para quê? Para desenvolver algo melhor para o futuro. Nós não estamos aqui parados simplesmente para consumir e não deixar nada. Nós temos que consumir sim para que possamos produzir. Por que o carro consome combustível? Porque ele andou
e ele andou, ele desenvolveu um trajeto, a gente também. Por que a gente consome conteúdos, a gente consome informações, a gente consome alimento, a gente consome essas coisas? Porque a gente precisa desenvolver alguma coisa. O problema é que nós estamos desenvolvendo coisa que não gera nada. Argumentos sem... não vão levar a lugar nenhum. Tanto no mundo secular, quanto na teologia mesmo. Coisas como se Adão tinha umbigo ou não tinha. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Essas coisas, irmão, não vão fazer diferença para a nossa vida. São coisas pequenas e coisas que estão tirando o nosso foco, porque homens não se preocupam com isso, pessoas maduras não se preocupam com isso. Veja bem, uma pessoa madura vai se preocupar com o que pode ou não pode fazer, a pessoa madura vai se preocupar com o que eu estou fazendo para desenvolver o meu relacionamento com Deus e poder produzir alguma coisa para Ele. O quão perto eu estou do pecado sem tocar no pecado. É isso que as pessoas estão desenvolvendo, isso é a imaturidade. Eu posso chegar até essa linha, a partir daqui é pecado, então eu vou ficar aqui no extremo. Isso aqui não pode, então é pecado, então não pode, isso aqui tal. Irmão, discussão que não leva ninguém a lugar nenhum. Agora, quando nós não nos preocupamos com as cercas que nos rodeiam, sabemos que quem coloca a cerca é quem nos protege, nós olhamos para diante e podemos produzir. Porque isso que é coisa que homem maduro faz. Então, maturidade não tem a ver com idade. Recentemente, eu vi uma pessoa criada na igreja, com vários anos, de repente a pessoa começou a adquirir algumas amizades de pessoas que não têm uma cabeça formada. Isso não precisa ser nenhum expert para poder deduzir. Uma pessoa que não tem uma cabeça formada, ele se preocupa só com o seu próprio bem-estar. Ele não se preocupa com o bem-estar da coletividade. Nunca se preocupou. E o que eu vejo é aquela pessoa se tornando amizade, em vez de influenciar, ser influenciado. O que é isso, irmão? Falta de maturidade, falta de firmeza. É levado para onde os outros conduzem. E quem que é levado? Jesus vai dizer para Pedro, né? Vai chegar o momento que você vai ser levado para onde você não quer ir. É uma pessoa que não tem forças para tomar a sua própria decisão. Ela depende de outra. Isso lembra bem uma pessoa convalescente, uma pessoa bem idosinha, mas também lembra uma criança, que não pode pegar e tomar as suas próprias atitudes, precisa de alguém para levar ele. Vamos ver lá? Existem coisas que somente conseguiremos fazer enquanto maduros. Gálatas 4, 1 e 2. Olha que interessante o exemplo que Paulo vai deixar à igreja de Galácia. Ou da Galácia, como você preferir. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, presta atenção, presta bem atenção nessa leitura, irmão. Digo, pois, que em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere de servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Sabe o que significa isso? Significa que mesmo sendo dono, ele não pode usufruir daquilo que é dele. Que coisa interessante, né? A lei está aí para nos dizer como é que funciona, mas vou tentar aqui, claro que sem o conhecimento técnico suficiente, mas apenas mostrar para você, tentar mostrar para você como é que funciona. Os pais vêm a falecer e eles deixam um filho menor de idade. E aí eles deixam uma riqueza, uma fortuna gigantesca para esse filho. Ele não pode usufruir enquanto ele não completar a maioridade. Enquanto isso, ele fica sobre a tutoria de alguém. Ou seja, ele é dono e não é ao mesmo tempo. Você está entendendo por que as coisas funcionam assim? Porque menino não tem responsabilidade, irmão. O menino vai pegar todas as coisas, vai jogar no lixo. Tudo patrimônio que os pais, enquanto homens, enquanto maduros, construíram.
Ele não pode, não tem capacidade de fazer a gerência disso tudo. Agora, ele adquiriu a capacidade, se tornou maior. Aí ele começa a ter o benefício de usufruir daquilo que é dele. Mas aqui Paulo vai colocar uma coisa muito interessante. Ele fala assim: o menino em nada difere de servo, ou seja, ele é considerado como escravo. Ele é considerado como escravo. Enquanto ele é menino, ele é escravo. E é isso que acontece com a gente. Enquanto a gente é menino, não amadurece, a gente é escravo. Escravo da opinião alheia, escravo dos ditames da sociedade, escravo do inimigo, escravo de todas as coisas, porque nós temos a mente fraca. Agora, quando nós estamos maduros, não é qualquer conversa que leva a gente, irmão. A gente não é levado a qualquer coisa. A gente evolui, a gente cresce e toma as decisões pautado na verdade. Consegue entender? E eu vou dizer uma coisa: nem todos nós somos maduros em todas as áreas da nossa vida. Tem áreas que eu sou muito maduro e tem áreas que eu sou uma criança de colo, por assim dizer. Porque em certas áreas eu fui mais experimentado do que em outras. O que significa isso? Que eu tenho que desenvolver essas áreas que eu ainda sou imaturo. Eu e você, todos nós que aqui estamos. Agora, o problema é que existem pessoas que não são maduras em área nenhuma, é aí que é um problema. Não podem usufruir do tesouro deixado pelo seu Senhor, pelo seu Pai. Está conseguindo entender, irmão? Você lembra da história do filho pródigo? Lembra? O filho que ficou, o mais velho, era o mais imaturo. Não teve experiências com o pai e ainda ficava fazendo beicinho. Ah, por quê? Agora meu irmão está aí, você dá tudo para ele, e para mim não dá nada. O pai tem que dar, chega para lá nele: filho, tudo é teu. Você não pensa? Você não parou para imaginar que tudo aqui é nosso? Tudo que é do pai é teu também? Ah, mas eu não quero. Você tratou bem o irmão e não me tratou. Coisa de criança, coisa de menino, mimado ainda por cima. Deus quer e precisa de pessoas maduras para poder servir a Ele. E eu vou provar para você como que pessoas maduras, como é que pessoas maduras não dependem da idade e são muito mais usadas por Deus do que pessoas imaturas. Primeira coisa, vai dizer assim, 2 Coríntios 3,18. Paulo vai usar essa analogia para nos trazer uma questão de maturidade espiritual. 2 Coríntios 3,18 vai dizer assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que significa isso, irmão? Que cada dia que passa tem que ter mais glória na nossa vida, porque nós estamos cada vez mais parecidos com Cristo. Eu era uma imagem de Cristo bem sem vergonha no passado. A cada dia que passa eu vou melhorando, vou crescendo, vou me parecendo mais com Cristo, vou sendo mais parecido com Cristo, me aperfeiçoando, até chegar o dia onde eu serei como Ele é. Essa é a nossa trajetória, irmão, é ascendente, não é descendente. Então nós temos que rever as nossas prioridades. E agora eu vou provar um exemplo bíblico para você, que nem idade significa maturidade, mas também que Deus trabalha com pessoas que são maduras e estão prontas para servi-lo. Quer ver um exemplo? 1 Samuel 2:17. Nós vamos ler lá, vou ler, que é um texto longo, e vai dizer assim: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lá trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia:
o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Você consegue entender que por 2 vezes o texto vai dizer que, vai frisar que ele é jovem. Certo? E o que a sua mãe fez? Porque a sua mãe é uma mulher madura. Ana era uma mulher madura, irmão. Ana, ela tinha objetivos de vida. Qual era o objetivo de Ana? Você sabe muito bem. Ter um filho. O objetivo de Ana era ter um filho. Um objetivo nobre, abençoado e querido pelo Senhor para nós. Deus quer que nós sejamos, ou geremos filhos. Isso é promessa dele e é uma bênção para nós. Certo? A vontade de Ana, como é que eu posso dizer? Ela era igual à vontade do Senhor. Não é essa palavra, mas vamos usar essa. Era a mesma vontade da vontade do Senhor. Porque ela era madura, ela sabia o que pedir. Então ela pedia para o Senhor uma coisa que lhe seria boa. Quando ela conseguiu, ela não abandonou. Você vê o texto falando, todos os anos ela ia ver como é que o filho estava. Todos os anos ela exercitava que o filho fosse um homem de Deus. Porque todos os anos ela trazia uma roupa para o filho que lhe traria a lembrança de que ele era um homem de Deus. Então a mãe que é madura, ela pode passar conselhos de maturidade para o seu filho. Aí já é um exemplo. Por isso, irmãos, que você não pode desistir na educação e da sua família, da educação dos filhos da sua família. Por quê? Porque é você que tem maturidade para poder levar aqueles que ainda são imaturos para perto de Deus. E Samuel, ainda jovem, ele era um menino de Deus. E vamos ver lá, versículo 27. E veio um homem de Deus ali e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. 29. Porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim. Olha só, presta atenção, para quem Deus está falando. Para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Para quem Deus está falando? Para quem Deus está falando aqui? Para um velho. O nome dele era Eli, o sumo sacerdote. Um velho. Deveria dar show na molecada de experiência espiritual. Proximidade com Deus, intimidade com Deus. O que esse homem falasse, irmão, tinha que acontecer. Porque ele era um homem de Deus, um homem experimentado na vida. O problema é que o velho se tornou criança. E ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor. E olha o que o profeta vai dizer para ele: você honrou mais os teus filhos do que a mim. E você começou a permitir que eles profanassem os meus sacrifícios, as ofertas minhas, e você está participando, você é conivente. Mas tem consequência. Porque aquele que deveria ser maduro e não é, tem consequência, irmão. Aquele que não atingiu o estado da maturidade, ele ainda não tem consequência. Por mais que ele apanhe, ainda ele não tem. Porque Jesus vai dizer, aquele que erra sabendo merece muito mais açoites do que aquele que erra sem saber. O que significa isso? Aquele que está no processo de maturidade ainda, ele vai apanhar menos. Agora, aquele que deveria ser maduro e não é, esse vai ter o lombo rachado de tanto apanhar. É isso que Deus está falando com Eli. Sabe como é que você faz? Sabe como que você faz para acabar com o sumo sacerdote? Quer entender? Vamos para os próximos versículos. Versículo 26. O capítulo 2 ainda, versículo 26. Eu acho interessante isso aqui. Olha só o que o narrador vai dizer. E o jovem Samuel ia crescendo. Quer dizer, o jovem Samuel ia
amadurecendo no meio de toda essa parafernália, irmão. Os filhos de Eli fazendo bagunça. Se você não sabe o que os filhos de Eli fizeram, leia o primeiro livro de Samuel e você vai ver tudo que eles fizeram. E Samuel está crescendo. Só que Samuel, ele tem maturidade. E Samuel, ele não se deixa levar pelo exemplo mal dos filhos de Eli. É muito importante isso. Porque os filhos de Eli estão bagunçando, mas Samuel é homem de Deus, ainda sendo jovem. Samuel, ele é novo, mas ele é maduro. Ele percebe que estão fazendo errado, ele escolhe não fazer. Mesmo que perca a popularidade, mesmo que não tenha privilégios, ele escolhe viver na presença de Deus porque ele é maduro. Está vendo a diferença de maturidade para a idade? Então ele ia crescendo. A palavra vai dizer aqui que ele ia crescendo. E fazia-se agradável. Além de crescer na presença do Senhor, ele era agradável a todos. Assim para com o Senhor, como também para com os homens. Por que ele era agradável, irmão? Porque ele não ficava procurando chifre na cabeça de cavalo. Porque ele atendia bem as pessoas. Porque ele colocava o bem coletivo acima do próprio bem. Era justamente aquilo que os filhos de Eli não faziam. Os filhos de Eli faziam o quê? Pegavam o sacrifício, comiam, pegavam a parte que era do Senhor, pegavam para ele. A melhor parte do sacrifício ele pegava para eles. E outras coisas que eles faziam também. Preocupado apenas consigo. A pessoa madura, ela aprende em todos os aspectos que a preocupação principal não deve ser consigo. Deve ser com aqueles que estão ao seu redor, com o bem-estar coletivo. E é isso que está me deixando doido hoje em dia. Porque nós estamos nem aí com os outros, irmão. E quer dizer que é maduro o caboclo que fala uma coisa dessa? Não é. No casamento, casei para ser feliz. Uma pinóia que você casou para ser feliz. Você casou para fazer a sua esposa feliz. Ou seu esposo, né? O que te falta é maturidade. Ai, mas eu que pensei que eu ia ser feliz no casamento. Pensou errado, meu querido. Quando você... O que Jesus vai falar? A melhor coisa é dar do quê? Pessoa madura entende isso. Porque ele sabe, se ele der amor para alguém, atenção, carinho, fidelidade, companheirismo, todos os atributos bons que ele requer para si, aquilo vai voltar para ele. Mas vai voltar na mesma proporção? Jamais, porque a lei da semeadura não falha. E a pessoa madura sabe muito bem como é que funciona isso. Hoje, irmão, há um egocentrismo no mundo que eu vou te dizer. E todos nós estamos infectados com esse egocentrismo. Todos nós. Eu no meio, você no meio, todos nós. Todos. Todos nós. Porque o mundo está nos levando a uma máquina que debulha e mistura tudo e faz um angu. E ninguém entende mais o que é certo e o que é errado. Agora, quando eu, às vezes, sacrifico a minha vontade, e isso a pessoa madura sabe fazer muito bem. Sacrifica a vontade, os prazeres, para que ele não tenha o prazer naquele momento, mas ele venha a ter uma vida melhor lá na frente. Bom, vamos colocar um exemplo aqui? Ter filho, irmão, gera prazer imediato? Gera prazer imediato ter filho? Sim ou não? Dá um trabalho danado para criar. O problema é quando você projeta o teu filho e ele chega no objetivo e melhora, ele surpreende o teu objetivo. Então você trocou um prazer imediato para um prazer futuro projetado em outra pessoa. É isso que é maturidade. Ou você não faz isso? Ah, meu filho que se vire. A palavra de Deus vai dizer que os filhos são como flecha na aljava do arqueiro. Vai ficar ali para sempre? Não, mas é bom ter, né? Porque na hora da guerra você tem que ter flecha.
Eu tá vindo a minha primeira flecha agora. Tô perdendo. Se vir 2 bandidos, tô no prejuízo. Mas são coisas, irmãos, que nós, enquanto maduros, fazemos. A administração de dinheiro é assim. Como é que é uma pessoa madura financeiramente? Já parou para pensar? Tem pessoas que não conseguem fazer isso. Isso não entra no mérito. Mas você já percebeu aquela pessoa que ganha dinheiro demais e não tem nada? Já viu isso? A pessoa não tem maturidade financeira para administrar as coisas. Já viu isso em algum lugar? O cara ganha 10 mil reais por mês e não tem um colchão para cair. Fala igual o filho do homem, né? Não tem aonde reclinar a minha cabeça. Já percebeu isso? Já viu alguém assim? Não tem maturidade. Tudo que entra, na mesma proporção que entra, sai ainda mais ainda. Agora, a pessoa que tem maturidade, ela deixa de consumir agora para consumir no futuro. E você sabe o que acontece com essa pessoa? Aquele que quer consumir imediatamente, ele vai pagar para aquele que tá deixando de consumir agora. Vai depender daquele outro. Porque o imaturo sempre depende do maduro. A criança sempre depende do pai. E criança não prospera, quem prospera é homem, quem prospera é adulto, quem cresce é adulto. Quem ganha, quem adquire as coisas é adulto. Criança suga. Criança só toma para si e consome com tudo. Não é assim? Criança é uma máquina de consumo, irmão. É um buraco sem fundo, só pega, só quer para si. Não é só não perde só não perde pro filho da sanguessuga, né, que é o da, né? Mas eles querem, porque são crianças e demandam. Agora o adulto não, o homem não. O homem, ele cresce em todo momento, ele adquire, ele prospecta coisas melhores. Ele às vezes deixa de consumir agora para que possa juntar dinheiro para consumir no futuro. Não confunda isso com ganância e com avareza. É diferente as coisas. Planejamento é diferente. Vamos lá, vamos continuar? Capítulo 3, versículo 2 ao 4 de 1 Samuel. Sucedeu naquele dia, que estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Olha a Bíblia fazendo referência à idade de Eli. Os seus olhos escureciam. Ele estava velho. Vivido de anos, vivido, experiente. E estando também Samuel já deitado, mas Samuel ele não fala que estava escurecendo a vista, né? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Samuel ainda não tinha tido uma experiência tão grande assim com Deus. Só que você sabe o que é o mais interessante? Vamos pegar aqui um exemplo. O Melquisedeque, faz favor. Vem aqui um pouquinho. Sobe lá em cima naquela cadeira, senta naquela cadeira lá, parecendo um reizão da cocada preta. Vamos pegar aqui. Ô, pastor Israel, vem aqui, o senhor mais experiente de nós aqui da turma toda. Usar exemplo com o pastor Israel, o cara tem que ser muito abusado, hein? Mas eu quero ilustrar aqui, acho que porque aqui de ministério, tem alguém que bate no pastor Israel aqui ou não? De tempo de ministério não? Ninguém, né? Eu não chego nem no chinelo dele. Pastor Israel, senta lá naquela cadeira da ponta. Naquela lá, faz favor. Presta atenção no que eu vou ilustrar para você aqui, irmão. Aqui é a entrada do quarto do Eli, vulgo pastor Israel. E aqui é a entrada do Samuel, vulgo Melquisedeque. Ele está bem faceirão lá. Ó. O Espírito Santo desceu no templo para visitar o servo dele. Ele precisava conversar com alguém, ele precisava mandar alguém. Ele precisava ter relação com alguém, ele precisava
proferiram uma palavra para alguém. Só que o Espírito Santo não se relaciona com menino. O Espírito Santo não se relaciona com pessoa imatura. A lógica seria o quê? O Espírito Santo chegando no templo e entrar no quarto de quem? Eli. Só que o Espírito Santo ele vai entrando e ele vê se puxa, errei o quarto, é Eli. Eli não está preparado para falar comigo. Não vou poder falar com Eli. E Eli está lá, experiente. É só um exemplo, tá, pastor Israel? Eu sei que o senhor não é nem chega nos pés. O Eli não chega nem nos pés do senhor. Quando Deus olha para dentro do templo, o lugar onde ele deveria entrar, ele não encontra o homem que deveria encontrar, o que ele vai fazer? Ele vai passar. Só que ele vai passar, ele vai olhar para o lado, ele vai ver o quarto de alguém que é maduro para poder conversar com ele. Que é maduro para poder se reunir com ele. O que ele faz? Ele vai entrar no quarto do menino, mas que é homem de Deus. Ele entra no quarto, chama o menino, e o menino não entende, porque o menino ainda não ouviu a voz de Deus. O sumo sacerdote já ouviu, mas ele caiu do cavalo. Ele abandonou a fé. Ele regrediu em vez de progredir. E quando ele chama o menino não entende. Mas ele já tratou na eternidade. Vou ter uma reunião com o homem de Deus no templo hoje. E o templo e a reunião com o homem era com o menino, na verdade. Muito obrigado vocês dois, muito obrigado. Pode sentar, tá? Depois nós compramos um pirulito para você, Melk. O pastor Israel, depois nós damos um lenço para ele. Um lenço de limpar. Ou uma caneta, né? Só não essa aqui que é bonita. Obrigado, pastor Israel, desculpa. Entendeu, irmão? A diferença, Deus não se relaciona com pessoa imatura. Porque Eli era para ser o exemplo de homem maduro. O problema é que ele escorregou. Eu quero alguns exemplos, mais um exemplo só para te mostrar que Deus, ele trata com pessoas maduras. Você vai ver o fim de Eli, né? Você lembra o fim de Eli? Israel vai para a guerra, seus 2 filhos vão para a guerra também. E num certo momento eles estão perdendo a guerra, ele fala assim, traz a arca da aliança. Traz lá o amuleto nosso, que nós vamos ganhar a guerra. O problema, irmão, é que Deus não é amuleto de ninguém. Deus não é usado, Deus usa. E eles pensavam que eles podiam usar Deus. Tem gente aí que usa Deus, sabe? Não, é porque Deus me revelou. Que bom que Deus te revelou. Não, é porque Deus me disse. Beleza, que Deus te disse, então. Então vai, siga o teu caminho. É que Deus te disse. Deus me disse, irmão, que é para mim mudar de igreja. Beleza, é a preocupação de Deus na tua vida que você muda de igreja. Vixe! Deus deu o único filho dele para responder para você se você deve ou não deve mudar de igreja. Qual cor você deve pintar a tua casa. Qual carro que você tem que comprar. Não brinca com Deus, não. Deus não é criança para ficar se envolvendo nas nossas meninices. Deus é homem, Deus é pai. Deus tem coisa mais importante para fazer do que ficar suprindo as nossas necessidades egocêntricas. Os filhos de Eli morrem na guerra. O mensageiro vem avisar Eli, Eli! E ele já, velho, não conseguia mais levantar, e nós podemos depois fazer um comparativo com isso, uma outra mensagem. Gordo, velho, cego, suas capacidades físicas já muito limitadas. Chega, eu não sei nem se ele morreu. Bom, a Bíblia vai falar, né? A Bíblia, quando chega a notícia que os filhos dele morreram, assusta, cai, quebra o pescoço e morre. Muito pesado. Fica uma dica para os irmãos fazerem um regime aí, tá? Você não cai da cadeira e quebra o pescoço. Deus não se relaciona com pessoas imaturas. Outro exemplo, 1 Reis 11:4 vai dizer assim, porque sucedeu o quê? No tempo da... Era para pôr lá. Sucedeu que no tempo da velhice, presta atenção, no tempo da velhice, suas mulheres lhe perverteram.
o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Irmão, ainda na velhice darão frutos, diz a palavra do Senhor. Qual o fruto que você está produzindo? Qual foi o último fruto que você produziu para o Senhor? O que adianta? Tantos anos de fé e não produzir fruto. Deus quer se relacionar com você. Sabe o que Deus está fazendo com a igreja? Deus montou um parquinho e deixou a igreja lá. Fica brincando no parquinho para não incomodar o pai. Escuta aí musiquinha de niná. Fica aí. Não faz bagunça não, distrai. Que criança tem que ficar no parquinho, irmão. Criança fica brincando. Porque se criança sai do parquinho, ela vai incomodar os adultos que estão fazendo trabalho de homem. Então Deus está fazendo hoje com a igreja assim. Vou dar um docinho para você, você fica aí brincando no parquinho. Fica aí brincando porque eu tenho que resolver os problemas da igreja com os homens de Deus. E tem muito homem aí que fala que é homem de Deus, e o problema é que está pior que Eli e pior que Salomão. Vocês têm acompanhado, alguns já têm acompanhado no Paraná e no Brasil, homens de uma relevância ministerial, que eram para deixar exemplos para nós, fazendo serviço de moleque, de criança. Homens você olha para ele e você fala assim, eu quero ser igual a ele. E quando você descobre que é um fracasso espiritual. Há muito tempo Deus falou, fica no parquinho, que eu estou levantando homens para entrar na sala de reunião, porque com um homem eu falo face a face, com você fica no parquinho. Então deixa lá se divertindo com um pirulitinho, com uma coisa, porque está atrapalhando. Está atrapalhando a obra e ele está deixando de lado. Agora homem, ele escolhe e fala, com você eu falo face a face. Você eu chamo para a sala de reunião e eu trato de assunto importante. Não se preocupe, se você está trabalhando para Deus e ninguém está vendo, é porque você está dentro da sala de reunião, mas Ele está te escolhendo, está te mandando, e você vai ser notado uma hora ou outra. Agora, enquanto você for criança, você vai chamar a atenção pelas coisas de criança que você faz. Pornografia, coisa de criança. Masturbação, coisa de criança. Coisa de criança. É o doce que você está tendo para não incomodar o pai. Porque o pai está tratando de coisas sérias. É os últimos dias da igreja e precisa de homem. Homem de Deus para trabalhar, irmão. Eu não me preocupo com a vida do outro, porque eu tenho um Deus que eu tenho que agradar. Porque eu sou homem. E por ser homem, irmão, eu me preocupo com as coisas de homem. Meu pai é dono da maior empresa do universo. E eu tenho que fazer ele prosperar. Porque ele me disse que o que é dele é meu. Preste atenção, irmão. Faça uma análise. Se eu ou você estamos no parquinho, ou se nós estamos na sala de reunião. Ah, irmão, a sala de reunião a gente escuta as estratégias do pai. Na sala de reunião, irmão, o pai traça os planos e fala para a gente. Na sala de reunião, o pai vai falar assim, olha, vai ser difícil, vai ter problema,
mas eu vou estar com vocês. Qualquer problema, chama, que eu resolvo. No parquinho não tem isso não. No parquinho tem só brinquedinho para brincar. Cuidado com a falta de maturidade que vai te fazer não usufruir das coisas que o Pai tem para nós. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, amanhã nós temos reunião de membros, né? Assembleia Geral, né? Sábado nós temos a Santa Ceia. Santa Ceia é um ato maravilhoso. Nós lembramos da morte do nosso Senhor Jesus. E por Ele nós caminhamos, né? Então eu quero pedir para você venha. Além disso, você pode contribuir com a oferta missionária, que é muito importante para nós mantermos a contribuição, a prebenda, o sustento dos nossos missionários. E vai ser uma bênção, vai ser uma festa para marcar a história. Melhor que essa, só a ceia que vem se Jesus não voltar. E melhor que todas as ceias, só a bodas do Cordeiro, né? Oh, glória a Deus. Tomara que venha logo esse dia. Estou esperando, ansioso. Não venha, não deixe de participar. Chame os seus amigos. Fala para vir, não tem problema mais. Nós estamos aqui hoje bem alegres, bem felizes. Tem ar-condicionado para o calor. Tem poltrona confortável e nós podemos todos celebrar o nome de Cristo aqui. Amém? E nossa escola dominical todos os domingos. Está sendo uma bênção. Pena que eu perdi a última, mas eu perdi uma boa causa, né? Nós estávamos passando em algumas congregações, mas o assunto muito bom, nós estamos aprendendo muito com a palavra de Deus, e é um assunto quente, né? Um assunto muito bom, que você possa vir aprender, que você possa aproveitar esses momentos de ensino que nós temos. Vamos nos colocar em pé, agradecer a Deus por este culto, agradecer a Deus por a sua vida, porque você teve a coragem de vir, você enfrentou aí todos os seus afazeres, né? Falou assim, vou escolher a melhor parte, igual fez Maria, né? Que Deus te abençoe muito. Eu quero orar e quero abençoar muito a sua vida pelo nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós estamos diante da tua presença, ó Deus Todo-Poderoso, para te agradecer pela vida dos nossos irmãos que aqui se fizeram presentes. Abençoa eles, fala com eles, não deixa eles, meu Pai querido, em momento nenhum desamparados, mas que em tudo eles possam, meu Pai, celebrar o Teu nome, glorificar ao Senhor. Fica conosco sempre, Senhor. Fica conosco e fala conosco. Nos abençoe, meu Pai querido, nessa Santa Ceia, neste sábado. Abençoe também o nosso evangelismo lá em Martinópolis. Oh, Deus, que trabalho maravilhoso será. E, Pai querido, quantos frutos serão gerados ali para o Senhor. Graças ao Seu nome, abriu-nos essa oportunidade para podermos estar evangelizando ali. Continua conosco, nos ajude, livra-nos de todo o mal e que nós possamos crescer todos os dias na Tua presença. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos hoje e sempre. Que todos digam: amém. Deus te abençoe, meu irmão. Saia sem dar um abraço.